Se assim como eu, você está interessado em AI e você entrou no Twitter nesses últimos dias, você provavelmente ouviu falar sobre AutoGPT e Baby AGI, que são algumas das primeiras tentativas de dar mais autonomia aos modelos de linguagem para que eles consigam executar tarefas de maneira automática. Nesse vídeo eu gostaria de explorar um desses modelos em específico, que é o Baby AGI. Esse modelo chamou muito a minha atenção justamente pela sua simplicidade. Quando a gente fala em executar tarefas autônomas, a gente acha que é uma coisa extremamente complexa, mas a partir do momento que você entende esse conceito de autonomia para inteligência artificial aplicada no Baby AGI, você percebe que você pode reproduzi-la em seu projeto ou simplesmente entender como é que ele funciona e aplicar da maneira que você quiser aí. Bom, então vamos lá. Eu estou olhando aqui a thread de lançamento desse modelo. Ele foi criado pelo Yohei, que é um japonês, e eu não sei falar japonês, então eu não sei se eu estou pronunciando o nome da maneira correta, mas você pode acessar essa thread no link que eu coloquei aqui na descrição, e é muito legal que você o siga, porque ele tem atualizado esse modelo constantemente, tem muita gente engajando com ele ali, então está sendo bem legal acompanhar toda essa jornada. Toda a ideia dele foi fazer o seguinte, foi conectar duas tecnologias, que no caso é o Pinecone e o OpenAI GPT-4, para criar esse agente autônomo orientado por tasks. Mas vamos lá para a parte legal. O que esse modelo pode fazer, né? Você pode completar tasks, você pode criar novas tasks baseado em resultados passados e você pode priorizar tasks em tempo real. Isso demonstra todo esse potencial de autonomia dessa inteligência artificial. Então, a partir de um objetivo que você coloca ali no input, ele começa a executar isso em looping e te dá uma série de resultados, tá? E agora falando um pouco mais sobre as tecnologias que ele utiliza nesse projeto, a primeira tecnologia é a mais popular do momento, que é o próprio OpenAI e o seu modelo de linguagem, tá? Então, ele pode utilizar diversos modelos ali, mas nesse caso específico ele tem usado bastante o GPT-4, que é um modelo mais avançado e dá respostas mais apropriadas para as tasks. Mas a tecnologia que eu acho que vale a pena gastar um pouquinho mais de tempo aqui para explicar, porque tem pouquíssimas pessoas na comunidade brasileira falando, é a ideia de banco de dados vetoriais. Com esses novos modelos de linguagem, é possível fazer algo que a gente chama de embeddings, que nada mais é do que traduzir o seu texto para uma linguagem matemática, onde a gente vai conseguir entender a correlação entre as palavras do seu texto. É um conceito que eu vou explicar um pouco melhor num vídeo futuro, mas só aceita isso hoje e que vai ser legal porque basicamente esse é o conceito por trás de toda a memória que as pessoas utilizam dentro desses modelos de linguagem. O Pinecone é um serviço onde você consegue guardar esses vetores, ou seja, ele é um banco de dados vetorial e a gente utiliza ele para fazer certas buscas, poder trazer contextos para nossa inteligência artificial e assim munir ela, né, para que ela possa responder de maneira mais adequada. Então, esse é o grande conceito por trás do Pinecone, como eu disse, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Então, finalmente, vamos entender como que o Baby AGI está arquitetado. Nós, como usuários, nós vamos oferecer a ele um objetivo que a gente espera que ele cumpra. Eu vou usar um exemplo aqui que seria criar uma redação para falar sobre os impactos de inteligência artificial dentro do mundo do trabalho, tá? Que é um assunto que está muito em voga no momento e que eu acho que seria bem legal utilizar isso como exemplo aqui só para a gente pensar como é que funciona. Tendo nosso objetivo, a gente vai passar para o nosso primeiro agente, que é um agente criador de tasks. Esse agente ele vai pegar o nosso objetivo e ele vai entender quais tasks ele deve cumprir para que ele possa, de fato, completar esse nosso objetivo. Então, se a gente está utilizando, nesse caso, um exemplo de uma redação, ele vai criar tasks, por exemplo, como entender sobre o assunto, escrever uma introdução, escrever uma conclusão, escrever os argumentos e por aí vai, tudo que a gente precisa para poder criar uma redação. Feito essa lista, nós vamos guardar essa lista porque futuramente a gente vai utilizar. Então a gente tem uma lista agora com todas as tasks que devem ser executadas para cumprir o nosso objetivo. Com essa lista pronta, a gente vai passar para o nosso segundo agente, que é um agente de priorização. Esse agente ele vai olhar para essa lista e ele vai reordenar de acordo com a prioridade que ele acha que deve ter. Então,
Por exemplo, se na primeira lista a nossa task entender mais sobre o assunto estivesse em quinto lugar, talvez essa seja a task mais importante para começar uma redação, é pesquisar um pouquinho sobre o assunto. Então ele pode ir lá e colocar ela em primeiro lugar e reordenar as outras da mesma forma. Feito isso, nós temos uma lista de tasks reordenadas. E aí sim nós vamos para o nosso terceiro agente, que é o agente de execução. Esse agente, ele executa a nossa task. Então, no nosso exemplo, nós recebemos uma task para pesquisar um pouco mais sobre o assunto da nossa redação, né, que é os impactos de inteligência artificial no mundo do trabalho. Então, ele vai fazer uma pesquisa e ele vai trazer essa resposta. Tendo essa resposta, nós vamos vetorizá-la e guardá-la no Pinecone. Ou seja, nós vamos transformar essa resposta em vetores e guardar lá no Pinecone, como eu havia explicado no início do vídeo. Por que fazer isso? Porque nós vamos utilizá-la como contexto nas nossas próximas pesquisas. Então, uma vez que o agente de execução termina o seu trabalho, nós entramos no looping. E essa é a parte legal do projeto. Porque a gente volta lá para o agente criador de tasks, onde ele vai criar uma nova lista de tasks que deve ser executada, mas agora levando em consideração que aquela primeira task já foi executada. Então ele vai criar uma nova lista, a gente vai repriorizar essa lista e a gente vai enviar uma segunda task agora para o agente de execução. O agente de execução, ele vai executar essa task, só que agora ele faz uma busca lá no Pinecone e ele traz aquela primeira task que ele tinha executado como contexto. Dessa forma, ele começa a ter a memória do que ele tem produzido, certo? Então, essa segunda task ele já vai ser produzida a partir de uma memória anterior. E a gente entra numa terceira volta no looping para fazer uma terceira task. A gente vai conseguir já buscar a memória de duas tasks. E é dessa forma que o Baby AGI ele começa a criar tasks e executar tasks que tem cada vez mais sentido dentro do seu projeto, porque ele sempre vai fazer buscas dentro das tasks que ele já executou, ele vai trazer as tasks que fazem mais sentido ali dentro daquele contexto e vai utilizar essas respostas como memória para poder executar e responder novas tasks. Então, basicamente é assim que funciona toda a arquitetura desse projeto. Pode ser um pouco confuso agora que vocês estão tendo acesso a isso pela primeira vez, mas não é tão confuso assim. Uma vez que você entende, faz muito sentido e você consegue reproduzir esse mesmo modelo aqui de diversas formas. Você consegue trazer novos agentes aqui dentro e basicamente é algo sem limite. E eu incentivo muito que você explore e tente criar novos padrões aqui de funcionamento. Tá, então vamos agora para a parte legal do vídeo, que é mostrar o Baby AGI funcionando, tá bom? Então você pode, como eu disse, clonar o GitHub e executar aí na sua própria máquina, mas como eu sei que esse vídeo vai atingir pessoas que estão interessadas e ainda estão começando na área de programação, eu vou mostrar a maneira mais fácil de você executar o Baby AGI, que é através do Replit, tá? A Hatch é uma plataforma onde você consegue executar o seu código, seja basicamente em qualquer linguagem, sem precisar fazer instalações, sem precisar fazer toda a parte complicada da programação para quem não tem experiência nessa área, né? A parte legal é que o próprio Yohei, o criador desse modelo, criou uma versão do Baby AGI para ser executada no Replit, o que facilita muito a nossa vida. E eu vou deixar o link aqui na descrição, mas basicamente você vai cair nessa tela aqui, onde você vê o modelo, você pode executar o modelo aqui diretamente, mas a parte mais legal é você poder fazer uma cópia, né, que é chamada de fork. Então você faz um fork e você traz para o seu próprio ambiente para você poder executá-lo. Uma vez que vocês tragam esse repositório ao seu ambiente, vocês vão ter uma tela bem parecida com a que está a minha agora. No canto esquerdo você consegue ver toda a documentação, né, do seu repositório. Aqui no meio você consegue de fato ver o código, né, do main, onde tem todo o código que eu expliquei. Você pode ver de fato ele sendo executado aqui linha por linha. Então, seguindo esse tutorial, o primeiro passo seria fazer a instalação do Pinecone Client. Então, você abre o seu shell, se ele não estiver aberto aqui, você pode buscar aqui no canto esquerdo por shell, que eu não estou achando agora, achei, shell, e você pode jogar aqui e você dá um pip install Pinecone Client, e ele vai fazer a instalação
do Pinecone para que você possa utilizá-lo, tá bom? Feito isso, você deve inserir as suas chaves das APIs para que você possa utilizar tanto o OpenAI quanto o próprio Pinecone. E eu vou mostrar como você pode fazer isso, é super simples. Basicamente, no OpenAI você precisa ter uma conta cadastrada aqui, né, no OpenAI, e você entra na área personal, aqui no canto lateral direito superior, e você entra em olhar as suas API keys, né? E aqui tem algumas chaves APIs, você pode criar, se eu não me engano, até 6, 7 APIs, alguma coisa assim. Mas basicamente você entra em criar novo segredo e você vai ter uma nova API. Eu vou mostrar aqui a minha, porque eu vou deletar depois que eu finalizar esse vídeo. Então você copia a sua chave API e a partir disso você pode vir aqui e dar um Ctrl V e setar a sua chave API para que você consiga de fato acessar o OpenAI, né? E agora você precisa do Pinecone. Então, do Pinecone é a mesma coisa. Quando você criar uma conta no Pinecone, você vai cair numa tela como essa. Fica tranquilo que você não precisa criar nada no Pinecone por enquanto. Eu vou mostrar como você pode trabalhar com ele no vídeo futuro. Mas basicamente você entra em API Key e você vai ver que você vai ter essa default aqui ou essa teste foi a que eu criei só para a gente fazer um teste aqui. Basicamente você pode olhar a sua chave e copiar essa chave e voltar e fazer a mesma coisa que você fez anteriormente. Colar aqui no Pinecone API Key. E você pode ver que ele está pedindo mais um dado, né? Pinecone Environment, que é o ambiente onde sua base do Pinecone está salva, né? Então você pode ver que aqui tem um environment, você pode copiar aqui o S, dei um Ctrl C e eu posso vir aqui, a minha já está certinha já, mas basicamente se daria um Ctrl V aqui. Feito isso, está tudo pronto para você poder rodar o Baby AGI e agora basta você colocar o objetivo, né, da sua run aqui dentro desse modelo. Então você vai ver que existe um lugar para você setar algumas variáveis, você pode colocar o nome da tabela, mas o que mais nos importa agora nesse primeiro momento é o objetivo. Então aqui, por exemplo, eu apagaria, né, esse objetivo que está como padrão aqui e eu vou escrever assim: escreva um artigo sobre os impactos de novas tecnologias de inteligência artificial no mundo do trabalho. E a gente pode imputar uma primeira task, né? Nesse caso aqui, eu vou deixar o padrão, que é desenvolver uma lista de tasks. Então, a primeira task é, de fato, desenvolver uma lista de tasks. E se eu apertar Run, eu vou ver a mágica acontecer. E é muito legal ver isso acontecendo aqui. Então, ele falou sobre o nosso objetivo, né? Que a gente já colocou. Qual que é a task list? Lembra, o primeiro agente é o criador de task. Então, a primeira task que está na task list é desenvolver uma lista de tasks. E aí ele executa. Então, esse é o resultado da nossa primeira task. Feito isso, ele volta para o looping. Então, ele volta para a task list. E ele pega agora a segunda task que deve ser executada. Analisar o potencial econômico e social de implicações, né, que as tecnologias vão resultar dentro desse mundo do trabalho. E ele me traz o resultado. Depois ele volta para a task list, pega a terceira task, executa a terceira task, traz o resultado. Bom, e é dessa forma que ele começa a executar todas as tarefas em loop. Muito cuidado agora, porque você não pode deixar isso rodando, porque ele não tem limite. Esse modelo está consumindo seus recursos lá no OpenAI e cada resposta cada resposta dessa ela consome tokens. Então fica bem ligado nisso, porque você tem que dar um stop aqui antes de terminar o seu processo. Antes de terminar o vídeo, eu quero mostrar um último exemplo que eu fiz aqui, colocando o seguinte objetivo. Eu estou criando um canal no YouTube que fala sobre inteligência artificial e eu quero que você me ajude a criar novas estratégias para que eu consiga crescer o meu canal. Então, a primeira task foi exatamente criar uma lista de tasks, né? Depois, ele identificou... Então, a primeira task foi criar essa lista de tasks. Então, uma primeira task seria pesquisar sobre os tópicos relacionados à inteligência artificial, depois criar um calendário com conteúdo de quando você deve postar. Então, é algo muito legal. Ele basicamente é um assistente pessoal aqui para mim, e aí ele vai me trazendo. Então, identificar qual é a audiência, né, alvo para o meu canal. Então, olha que legal essa segunda task aqui. Então, identificar qual que é a audiência alvo para o meu canal. Então, deve ser pessoas interessadas em inteligência artificial e applications.
o conteúdo deve ser focado nesses interesses. Eu tô passando de uma maneira bem rápida aqui, mas é muito legal. Faça o teste aí na sua casa, você viu como é simples. Explore bastante esse conteúdo, entre nos links que estão na descrição, entenda porque talvez esse seja um dos modelos mais promissores para o que a gente vai ver no futuro, de delegar autonomia para que alguns modelos de inteligência artificial cumpram alguns objetivos, né? Tem como complexificar muito esse modelo, principalmente